E aí pessoal, tudo bem com vocês? Guilherme Monteiro por aqui. Apex sem dúvida é um dos vídeos mais pedidos aqui no canal dentre os comentários e hoje nós falaremos a respeito de collections, especificamente de listas. Então se você é desenvolvedor Salesforce e está começando, tem dúvidas a respeito de list, esse vídeo é para você. Vamos aqui, eu estou com o meu ambiente aberto, eu estou com o Developer Console aberto porque eu não tenho o Visual Studio Code aqui instalado nessa máquina, mas o resultado é o mesmo. Basicamente, uma lista ela serve para armazenar um conjunto de valores de forma ordenada para que depois, através de posições, você consiga acessar esses valores e fazer o que você tem que fazer. Traduzindo, ela é como se fosse um array, em outras linguagens de programação, que você consegue acessar as posições dos valores desse array. Então a primeira coisa que eu farei aqui é criar uma classe, New Apex Class. Vou colocar Array Video, o nome da classe. Colocarei Public with Sharing Class. E aqui eu farei um método Public Static Void MyResult. Abrirei e fecharei. Então existem algumas maneiras que você pode declarar uma lista no Salesforce. Que eu mais gosto é com a palavra lista, abrindo e fechando o sinal de maior. E o que acontece? Lista é uma classe, então você tem métodos em que você pode utilizar. Aqui dentro do sinal de maior e menor você tem que declarar qual é o valor que essa lista vai receber. Então você pode declarar tipos primitivos, como por exemplo um integer ou uma string, assim como você pode declarar objetos, como por exemplo case ou opportunity, e depois acessar dados específicos dos registros que estão armazenados nesta lista em determinada posição. Aqui no nosso exemplo, nós criaremos uma lista de casos, e aqui nós temos que dar um nome para a nossa lista, então colocarei LST Cases. Você pode dar um nome que fique fácil de quem está lendo o seu código entender que aquilo é uma lista. E como a lista é uma classe, você tem que instanciar esta lista. Então nós temos que colocar a palavra reservada new, colocar list novamente, abrir e fechar, aqui falando que é uma lista de casos. E aqui nós abrimos e fechamos parênteses. Essa é a maneira que geralmente eu utilizo no meu dia a dia para declarar uma lista. Mas existem outras maneiras também, como por exemplo, você poderia colocar case, abre e fecha chaves para falar que é um array, e é da mesma forma que o nome LST cases 2 de segundo exemplo, igual a new list case, abre e fecha também. Aqui você também poderia declarar da seguinte maneira, vou copiar esse trecho aqui e colar aqui. Então, LST Cases 3, e aqui nós poderíamos abrir e fechar chaves para que nós possamos já declarar essa lista colocando valores dentro dela. Então, esses dois trechos de código aqui eu moverei para cima, porque eu usarei a lista da forma ali embaixo, como eu disse para vocês. E aqui nós utilizaremos dessa forma. Bem, lembra que eu falei que uma lista é uma lista ordenada? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que no Apex ele não é case sensitive, então independe se você declara com letras maiúsculas ou minúsculas, ele não faz separação. Mas o que você precisa ter em mente é que quando você está utilizando uma lista e precisa comparar valores, os valores que estiverem dentro dessa lista, eles são sim case sensitive. Então, por exemplo, a palavra lcase é diferente de lcase, por exemplo, na hora de comparar os valores dessas listas. Então, uma outra maneira que nós podemos já declarar a lista é ela recebendo dados de uma consulta, como por exemplo, lst cases select, e aqui eu posso abrir e fechar chaves, e aqui colocar select id from case. Então, essa lista, quando nós salvarmos, você pode perceber que ela também permite receber. Declaramos essa lista esperando receber casos e aqui nós estamos fazendo uma consulta que vai nos retornar registros de caso. Essa também é uma outra maneira que nós podemos já declarar. Então beleza, nós temos a nossa lista declarada e se nós quisermos adicionar valores nessa lista, nós podemos colocar o nome da nossa lista, ponto, acessar o método chamado add. E fechar ponto e vírgula aqui. Quando eu adiciono uma lista de case aqui, por exemplo, deixa eu mudar para uma lista de string, para que eu consiga mostrar esse exemplo para você. Aqui nós podemos digitar, por exemplo, valor 1, e aqui fazer uma cópia, novamente, valor 2. Então beleza, perceba que nós colocamos dois valores nessa lista. E se eu digitar aqui um system.debug, abrir e fechar, colocar lstcases.size,
e salvar a nossa classe, quando eu executar, eu posso executar aqui no Anonymous Window, eu posso vir aqui e chamar a nossa classe array_video.myResult e eu colocarei para executar abrindo o log. Perceba, se eu mostrar somente o debug, ele fala que a nossa lista tem 2 posições ocupadas. E é onde eu quero te mostrar o que? Posições dentro de uma lista, elas começam em 0, ela não começa em 1. Então, por mais que nós temos 2 valores, eu não vou acessar o LST Cases na posição 1. Se eu acessar isso daqui, o que você acha que acontece? Ele acontece justamente isso daqui. Debug, lista posição 1, lista posição 2. E se novamente nós executarmos o nosso Anonymous Window aqui, perceba que ele nos trouxe o valor 2 da nossa lista, que é justamente o segundo valor da declaração. E se eu declarar aqui o valor 0, ele trará como valor 1, que é o nosso valor da nossa primeira posição da lista. Então vou executar novamente aqui. E aqui perceba lista posição 2, valor 1. Na verdade eu esqueci de mudar o texto aqui, mas acredito que deu para você entender. E outra coisa que eu quero te chamar a atenção é que dentro da documentação da Salesforce nós podemos acessar quais são os construtores dessa lista, assim como quais são todos os métodos que nós podemos utilizar. Então nós utilizamos o método de add e aqui inclusive nós conseguimos ver um exemplo. Qual é a assinatura do nosso método, ou seja, o que o nosso método espera receber? Ele espera receber um objeto, que é justamente o que nós colocamos aqui dentro, nós adicionamos um valor, e esta lista ela não retorna nada, então aqui nós temos um exemplo de todos os métodos que nós podemos utilizar. Aqui, pois bem, eu coloquei um debug do tamanho da lista, e ainda eu coloquei um debug da posição específica, deixa eu corrigir aqui, que é na posição 1, então perceba que para mostrar os valores para vocês, eu tive que colocar manualmente um debug aqui. E se eu quisesse mostrar de uma única maneira todos os valores? Existem algumas maneiras de se fazer, nós poderíamos usar um for each, ou nós podemos usar simplesmente um for. Então, integer e equals 0. Aqui nós podemos colocar i, enquanto i for menor do que a nossa lista cases.size, i mais mais. E aqui eu abro e fecho. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui que enquanto i, que começa na posição 0, for menor do que o tamanho da nossa lista, ou seja, for menor do que 2 posições, ele continua iterando i. Então, ele vai executar o que está aqui em i0, vai executar o que está aqui dentro, incrementa o i, volta. I 1 é menor do que 2 e incrementa novamente. E para nós imprimirmos o valor, nós podemos passar o que está aqui dentro. E aqui nós podemos colocar a lista na posição mais, aqui eu colocarei i mais 1, mais 2 pontos, a lista na posição i. Aqui podemos apagar o tamanho da lista, podemos salvar o nosso código. Então eu estou falando que a cada interação eu imprimirei lista na posição i, o i não começa com 0, eu incrementei mais 1 aqui dentro, para que ele coloque lista posição 1, 2 e não na posição 0. E aqui eu concatenei mais 2 pontos para montar o debug para nós. E aqui é a lista na posição 1. Vamos ver o que isso nos resulta? Abrir novamente, rodarei o nosso trecho de código. E aqui ele nos trouxe lista posição 1, valor 1, lista posição 2, valor 2. Na verdade, aqui teria que ser lista na posição 0 mesmo, porque é incorreto nós falarmos que a lista está na posição 1. Na verdade, ele está na posição 0 e contém o valor 1. Então, podemos rodar aqui novamente. E aqui no Debug Only, temos lista na posição 0, valor 1, e lista na posição 1, valor 2. E o que acontece aqui, nós temos 2 posições, na posição 0 e posição 1. E o que aconteceria se eu tentasse acessar a posição 3 dessa lista? System.debug, colocarei posição 3, e aqui eu colocarei a posição 3 e vou rodar novamente o nosso método. Perceba que ele deu uma exception porque não existe uma terceira posição da nossa lista, porque a posição está vazia. E aqui uma outra coisa que nós podemos fazer é declarar os valores direto nessa lista. Como que eu faço? Posso copiar e colar aqui, posso colocar a lista só com outro nome para ele não dar nenhum erro.
E aqui, entre parênteses, eu posso começar a declarar os meus valores com chaves. Então, por exemplo, eu apago aqui, e aqui eu posso colocar simplesmente string 1, e aqui separado por vírgula, string 2, obviamente que cada um dentro das suas aspas. E aqui, ao invés de acessar a lista chamada lstcases, eu acesso lstcases2, e aqui a mesma coisa, lstcases2, e aqui eu consigo salvar a nossa classe sem problemas. E aqui eu posso rodar o nosso código novamente. Opa, aqui deu um erro porque nós estamos tentando acessar a posição 3 da lista e não existe. Então aqui da mesma forma podemos rodar a nossa classe. E perceba que ele imprimiu string 1 e string 2, que é justamente as posições dessa lista que nós declaramos aqui. E agora eu vou apagar tudo isso daqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona a lista com select. Vindo aqui no meu ambiente, perceba que eu tenho registro de 100 casos. Aqui eu posso simplesmente pegar e descomentar esse trecho de código. E aqui eu posso pegar select id subject. Aqui por vírgula eu vou referenciando o nome API dos nossos campos. Status case number from case. Então a nossa lista é de casos e retornará dados desse select. Então beleza, uma vez que declaramos a nossa lista, podemos imprimir os valores com o System Debug. E aqui posso colocar a nossa lista aqui dentro, vamos salvar, vamos executar. E aqui perceba que ele imprimiu todos os nossos dados aqui em forma de um JSON. Então perceba que ele tem um caso com ID tal, case número 13, status como new e o número do caso, e aí foi imprimindo subsequente. E vamos supor que nós queremos imprimir alguns valores dessa lista. Então, por exemplo, eu posso fazer um for integer i equals 0 e menor que lst case.size e mais. Então aqui para todos os valores eu vou imprimir os nossos casos. E aqui eu posso dar um system.debug, colocar o nome da nossa lista aqui, qual é a posição que o i está naquele momento. E aqui eu posso, por exemplo, imprimir somente o subject dos nossos casos. Posso dar um salvar. Opa, aqui eu errei. Na verdade é ponto e vírgula. Não deu mais nenhum erro. E perceba que agora, a hora que nós executarmos o nosso método, ele imprimiu a lista com todos os nossos 100 casos. E imprimiu somente o subject. Se eu tirar aqui o subject e imprimir a lista, ele imprimirá uma lista de objetos para nós. Então perceba que ele imprimiu aqui a nossa lista de objetos, e que o nosso caso ID número tal, subject case, status como new e case number número tal. Então vamos supor que nós queremos atualizar valores dessa lista. Então, por exemplo, aqui eu tenho o status dos nossos cases como new. Eu poderia simplesmente vir aqui e colocar lstCaseSelect, a posição i, que é a do nosso iterador, que vai percorrer essa lista. Eu posso colocar como status, que eu estou acessando um campo da nossa lista. E aqui eu posso colocar o valor que eu quero, que é como, por exemplo, working. Posso fechar, então posso criar uma nova lista aqui embaixo, por exemplo, que vai chamar lstCasesUpdated. Aqui nós podemos adicionar os nossos valores atualizados, então a minha lstCaseUpdated eu adiciono valores da nossa lista. Aquele deu que não existe, óbvio, porque está comentado. E aqui embaixo eu posso simplesmente selecionar Update lstCasesUpdated. Vamos ver o que vai acontecer. Executar. Não deu nenhum erro, e voltando aqui no Salesforce, quando nós atualizarmos a página, todos os casos foram atualizados para Working. Então é sempre recomendado, quando você for fazer o select de vários registros, que você coloque esses valores que estiverem dentro de uma interação, dentro de uma lista, e depois faça a operação de DML, porque isso é uma boa prática. E lembrando que nós nunca trabalhamos com um único registro, nós temos que trabalhar pensando no dia de amanhã, pensando que ao invés de atualizar um registro, eu posso atualizar dezenas de registros.
e automaticamente essa nossa iteração já está preparada para receber mais de um registro sem que nós tenhamos problemas. É isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida a respeito de list, deixe aqui embaixo que eu vou prontamente responder para você. Lembrando que todos os links estarão aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui. É um prazer poder sempre te ajudar. Deixe o seu like, compartilhe com sua rede de contatos de Salesforce e eu te vejo no próximo vídeo. Meu muito obrigado, até mais.